assombradas. Olá, mais um relato do Histórias Assombradas. Gostando do canal? Então se inscreva, critique, participe, deixe o seu joinha para o crescimento do canal. Relato de hoje: A Maldição do Devorador de Corpos. Essa história é bem assustadora e também muito macabra. Tudo porque, às vezes, algumas pessoas tendem a ser presunçosas, deixando o orgulho e a soberba falarem mais alto. E isso aconteceu com Emily. Quando Emily nasceu, seus pais ficaram muito orgulhosos. Filha única, sempre conseguia tudo o que estava ao seu alcance no mundo material. Seus pais eram de uma família tradicional e possuíam muitas posses, como terras, fábricas e muitos outros tipos de renda. Bem, residindo em uma enorme fazenda num promissor estado do Brasil, a família dela vivia muito bem. Essa era Emily. Nunca esteve de cara com a pobreza e a miséria. Muito pelo contrário. Ao seu redor sempre existia a fartura e a abundância. O problema é que, junto com isso, também vieram o orgulho e a arrogância. Essas palavras combinavam com Emily, pois essas características ela tinha e de sobra. Emily era uma menina muito linda, com um belo par de olhos azuis, desses que cintilavam, dando destaque ao seu belo rosto, com um sorriso de marfim e longos cabelos loiros. No casarão ou em qualquer lugar que Emily estivesse, ela nunca ficava sozinha e sempre com os seus lacaios. Lacaios esses que ela costumava chamá-los até para beber um copo d'água. Basicamente, seus pais nunca estavam do seu lado, talvez porque tinham que tratar dos seus negócios e tudo mais. Afinal, eram muitas posses. Emily frequentava as melhores escolas do estado e tinha os melhores professores, regalias essas que só o dinheiro poderia proporcionar. Enfim, uma menina de muitas posses, muita beleza e também muita arrogância. Assim que Emily completou seus 15 anos, ela ganhou uma bela festa de debutante, com muitos presentes, e muitos figurões importantes estiveram em sua festa. Até mesmo governadores de estados vizinhos e prefeitos estiveram presentes naquele dia. Enfim, aos 15 anos, Emily já havia dizimado muitos animais de estimação, como alguns gatos e pequenos cachorros que tiveram a infelicidade de cruzar seu caminho. Maldade e arrogância pareciam caminhar juntos quando se tratava da pequena Emily. Certa vez, porém, Emily disse aos seus pais que não queria mais a companhia de gatos e cachorros, e sim de uma amiguinha para brincar e passear juntas. Dizia ela: "Já sou bem grandinha." Foi quando, depois de procurar e muito escolher, que os pais de Emily encontraram uma companheira para ela, uma espécie de ama para acompanhá-la para onde quer que ela fosse. Um casal de caseiros e sua filha foram contratados. A filha tinha a mesma idade de Emily e era tão bela quanto. A única finalidade de seu Tenório e Maria era fazer com que sua filha Karina tratasse muito bem a nova patroa, Emily. Aos caseiros foram dadas acomodações ao redor da fazenda, enquanto Karina foi morar no casarão junto de Emily. Maria, a mãe de Karina, assim que ficou sabendo que aquela pequena diabinha, Emily, era capaz, ficou preocupada com o destino de sua filha. Bem, as semanas foram se passando. Enquanto Tenório trabalhava duro nos afazeres da fazenda, Maria cuidava de outras tarefas, sempre sobre os calcanhares dos pais de Emily. Com saudades de sua filha, Maria solicitou uma visita ao velho casarão
Visita essa que lhe foi negada, pois nem todos os funcionários tinham acesso àquele local. Maria ficou furiosa e tentou brigar pelo seu direito. Tudo isso para ver sua filha Karina no casarão. Foi quando um dia, mesmo que sabendo que se fosse pega seria severamente punida, Maria conseguiu de forma sorrateira e furtiva entrar no casarão. Já fazia algum tempo que Maria não via sua filha Karina. Preocupada com o comportamento de Emily, ela estava disposta a tirar sua filha daquele casarão, talvez até ir embora daquela fazenda. Mesmo sem o consentimento de seu marido Tenório, que parecia ter medo de algum tipo de retaliação por parte daquela família. Mas Maria não deu ouvidos a isso e seguiu em frente, se escondendo em um dos porões daquele casarão para esperar a oportunidade certa. E ali ela permaneceu por horas, até perceber que não havia mais nenhum movimento de pessoas que circulavam o local. Quando a noite chegou, Maria saiu de seu pequeno alçapão, desses muito comuns nesses casarões antigos, muito usados para guardar grãos, esses tipos de coisa. Caminhando sorrateiramente para não ser descoberta, ela, Maria, começou a caminhar nos corredores daquela enorme casa. Haviam muitos quartos. Difícil seria saber onde estaria sua filha Karina. Mesmo sendo pobre, Karina também era uma bela moça. Maria pisava como se fossem ovos para não fazer barulho. Foi então que, em um determinado momento, ela notou em um dos quartos uma movimentação diferente. Havia uma porta bem grande no final do corredor e parecia ser a mais protegida de todas. Estava muito escuro do lado de dentro, mas havia um barulho, parecia ser de correntes. Então Maria olhou pelo buraco da fechadura. E qual não foi sua surpresa ao perceber que do lado de dentro do quarto estava sua filha Karina, acorrentada a uma parede dessas bem desgastadas e bem debilitada, muito fraca. Maria engoliu o choro e por dentro pensou que mente diabólica teria feito isso com minha pobre filha. Ela ali então tentou abri-la, mas sem sucesso. A porta era muito forte e bem trancada, apesar de aparentar ser bem velha. Karina, sua filha, parece ter percebido, mas pareceu não ter força ou reação para dizer nenhuma palavra do lado de dentro do velho quarto. E agora? Pensou Maria. O que fazer? Foi quando ela começou a ouvir passos vindos do começo do corredor, pois ali haviam vários quartos. Naquele momento, tudo que passou pela sua cabeça foi se esconder em uma das velhas colunas de madeiras que pareciam ser parte da estrutura daquele velho casarão. As figuras vinham ao longe. Maria tentou distinguir, mas estava muito escuro. Aos poucos eles foram se aproximando e quando chegaram mais perto e mais perto, ela conseguiu distinguir. Era a malvada Emily. Ela estava bem no centro ao lado de dois dos seus capangas, um de cada lado. Maria permaneceu ali quieta e com muito ódio em seu peito. Ela agora não tinha mais dúvidas. Sua filha estaria ali para satisfazer os caprichos macabros daquela pequena bruxa. Ali mesmo ela continuou sofrendo, calada e esperando uma oportunidade para salvar sua pobre filha. Tudo o que ela não podia era ser descoberta, se não sabe Deus. Ela e sua filha teriam um fim ainda muito pior. A pequena e malévola Emily abriu a porta e entrou naquele quarto que pareceu exalar um cheiro muito ruim. Quantas maldades ela fez com minha filha, pensou Maria. Quantas maldades ela fez com minha filha. Só de pensar nisso, Maria começou a odiar ainda mais aquela maldita menina. De onde provinha tanta maldade, pensou ela. Como vou tirá-la desse maldito lugar? Pensava ela insistentemente. O tempo foi se passando. E seu marido Tenório logo notaria a ausência de sua esposa. Provavelmente, Tenório viria aqui atrás de Karina, se soubesse o que estaria acontecendo, o que seria muito ruim para todos, pensou Maria. Foi quando de dentro daquele quarto fétido surgiu um grito de pavor. Era o de sua filha Karina.
ela a reconheceu pela sua voz. Maria ficou desesperada, pois, se descobrisse sua presença, provavelmente seria pega e acorrentada pelos 2 homens que estavam com aquela pequena bruxa. Karina pedia por socorro, com a voz já bem enfraquecida e embargada, talvez pelos maus tratos sofridos. Mesmo com muito ódio e rancor, por estar ali escondida sem poder nada fazer para salvar sua filha das garras daquela menina diabólica, Maria começou a pedir a Deus para que nada de ruim acontecesse com Karina, pois ela já havia sofrido demais. Deus pareceu ter ouvido suas preces. Alguns minutos depois, Emily, a pequena perversa, ordenou para que seus cúmplices a deixassem sozinha com Karina. Acreditando estar segura, pois Karina estava acorrentada e bem debilitada. Ela não se fez derrogada e preferiu ficar sozinha. Sabe Deus para que fim. Provavelmente, pensou Maria, para terminar o que começou com a pobre Karina. Maria viu ali sua oportunidade. Assim que os 2 capachos de Emily saíram, ela entrou furtivamente. Os olhos de Karina, mesmo que sutilmente, brilharam, como se vissem uma luz divina ao ver sua mãe ali. Emily, por sua vez, não teve a mesma impressão e foi logo blasfemando. Você não pode entrar aqui. Saia, gritou a pequena perversa. O que você fez com minha filha, sua bruxa? Perguntou Maria. Seus pais não te ensinaram a respeitar as pessoas? Emily apenas disse, ela é minha escrava e, portanto, eu faço dela o que eu quiser. Maria, enfurecida, se atracou com a pequena bruxa. Mesmo atracada, Maria conseguiu perceber que o rosto de Karina estava todo queimado e um dos seus olhos estava muito machucado. Para ela, aquilo foi o fim. Como pôde ela não perceber desde o dia em que chegou naquele maldito lugar que sua filha fosse ser alvo de tamanha crueldade? Maria, por ser adulta e mais forte, conseguiu asfixiar a pequena perversa. Assim que ela esboçou gritar para chamar seus lacaios, foi então que Maria, com o último e sorrateiro golpe, conseguiu desacordar Emily. Foi então que rapidamente tomou-lhe o que poderia ser a chave dos grilhões para libertar sua filha Karina. Assim que abriu as chaves, Maria agarrou sua filha e não se conteve e começou a chorar e chorar, num misto de culpa e de alívio. Antes de sair dali, Maria, agora com medo do retorno dos 2 capangas de Emily, é claro, ela reuniu forças para um último ato de vingança. Chegando perto de Emily, ainda desacordada, ela tocou no rosto da pequena e bela malvada Emily, colocando as 2 mãos de forma a cobrir toda a face de Emily. Karina, com os olhos e o rosto bem machucados, conseguiu ver sua mãe murmurar palavras dessas que não se pode ouvir. Karina nunca soube que sua mãe, Maria, também tinha um lado sombrio. Aos poucos e com muitos cuidados, as 2 foram caminhando naquele corredor escuro, vagarosamente. Subitamente, luzes foram acesas e os 2 cúmplices apareceram correndo. Maria procurou se abaixar e os 2 passaram por elas em direção ao último quarto, onde estava Karina. Mais que depressa, assim que eles passaram, Maria e Karina se arrastaram até uma das portas que dava acesso ao lado de fora. Um pensamento pairou por sua mente. Onde estariam os pais daquela pequena perversa? Seu marido Tenório sempre dizia que eles nunca paravam ali, sempre em viagens de negócios, e que a pequena Emily é quem cuidava de tudo. Talvez, pensou Maria, por isso que Emily desenvolveu seus gostos tão macabros, por nunca terem seus pais ao seu lado para orientá-la. Bem, isso não importava mais, já que sua filha Karina havia sido torturada por aquela pequena bruxa. Mas ela vai ter o que merece, jurou Maria. Saindo dali e chegando à sua pequena casa, que ficava bem próximo ao casarão, Maria conseguiu perceber Tenório aos arredores, próximos e em alvoroço. Obviamente, ele estava atrás de Maria e sua filha. Foi quando Tenório, ao ver aquela cena horrível, sua filha naquela situação, rapidamente ele entrou dentro da casa e pegou uma velha espingarda que utilizava para caçar nos dias de folga.
Maria, desesperada, tentou segurá-lo, mas não conseguiu. Tenório saiu de forma rápida e abrupta naquela noite, em direção ao casarão. Muitos tiros foram ouvidos e Tenório não retornou do casarão. Mesmo assim, Maria ficou cuidando de Carina, que sofria com muita dor, obtidos pelos maus tratos daquela maldita menina. No dia seguinte, a polícia apareceu no local. Maria já imaginava o que tinha acontecido. Tenório havia sido morto por um dos capachos de Emily, a pequena bruxa, que com muita desfaçatez lhe fez uma visita com os policiais, que também pareciam ser cúmplices da pequena e perversa, alegando que eles deveriam sair dali. A pequena maligna disse a Maria que não queria vê-las nunca mais e que não dissessem nada do que haviam visto naquela noite. Os policiais levaram Carina ao hospital. Perceberam também que ela estava muito machucada, mas tudo isso havia sido ordem da pequena e perversa bruxa. Os policiais tomaram a frente e disseram que Carina havia sido violentada por seu pai Tenório, mas que o mesmo havia sido morto. Maria ficou indignada. Nada pôde fazer, mas ninguém percebeu nesse momento um breve e macabro sorriso em seu rosto. Alguns meses se passaram. Tudo foi caindo no esquecimento, exceto pelo fato de que diziam a respeito da pequena menina do casarão. Uma praga ou uma doença parece ter atingido o rosto da bela menina e malvada Emily, transformando-a num verdadeiro monstro. Sua face estava se desfigurando, consumido por uma doença que eles a chamavam de Noma, o devorador de rostos. Seus pais pareciam ter gastado milhões para tentar livrar a pequena Emily dessa maldição, porém tudo se foi em vão. Nem mesmo os melhores especialistas da época conseguiram curar a pequena e bela perversa. A maldição da pequena Emily foi tanta que ela passou a viver confinada em um quarto como animais, pois em virtude da necrose de seu rosto e o odor eram insuportáveis, que ninguém conseguia ficar próximo de Emily. Em virtude dos gastos e das tantas viagens que seus pais fizeram em busca de uma cura, os mesmos acabaram pobres e hoje esquecidos pelo tempo. Maria ainda vive com sua filha Carina, que se recuperou e conservou sua beleza por muitos anos. Toda vez que Carina perguntava a respeito de Emily, Maria dava um pequeno e discreto sorriso macabro, respondendo: ela deve estar por aí. Gostando do canal? Então se inscreva, critique, participe, deixe o seu joinha para o crescimento do canal.